Neste vídeo, iremos começar o nosso estudo sobre integrais. Nosso assunto de hoje são as assim chamadas integrais indefinidas. O conceito de integral indefinida parte da ideia de que, se aplicarmos a operação de derivação a uma função f de x, obteremos como resultado uma outra função a que damos o nome de derivada de f de x, ou seja, a função f' de x. Deve então haver uma operação que faça o contrário do que a derivação faz, ou seja, uma antiderivada, que possa ser aplicada à função f' de x, ou seja, a derivada da função f de x, e que produza novamente a função original f de x, assim desfazendo o efeito da derivação. Chamaremos essa operação que desfaz a ação da derivação de integração indefinida. O resultado dessa operação será chamado de integral indefinida. Mais à frente entenderemos o porquê dessa denominação de indefinida. Mas você que está assistindo esse vídeo já deve ter notado que a expressão resultante da integração indefinida não é exatamente a mesma expressão que foi inicialmente submetida à derivação. Após aplicarmos a operação de integração indefinida, nós obtivemos a expressão original de f de x acrescida de uma constante c, que não aparecia inicialmente. Essa constante, desconhecida a priori, é chamada constante de integração e sempre irá aparecer como parte do resultado da operação de integração indefinida. Daqui a pouco discutiremos esse ponto. Mas antes de partirmos para o estudo de como funciona a operação de integração indefinida, vamos apresentar a notação utilizada para representar tal operação. Primeiro, observamos que esse símbolo, que lembra uma letra S alongada, foi adotado já faz alguns séculos para representar a operação de integração. Esse é o símbolo de integral. A expressão aqui mostrada nos diz que a função f maiúsculo de x é igual à integral indefinida da função f minúsculo de x. O termo dx, que aparece depois de f de x, significa que a integração é realizada em relação à variável x. No contexto desta disciplina, em que todas as funções são de uma única variável, essa informação pode parecer redundante, mas lembramos que, em situações mais gerais, que não serão tratadas aqui, poderíamos ter funções de várias variáveis. Podemos interpretar o símbolo de integral, que aparece à esquerda do nome da função f de x, e o termo dx, que aparece à direita do nome de f de x, como sendo os delimitadores que indicam qual é a expressão que será submetida à operação de integração indefinida. Neste slide, a função f minúsculo de x é a expressão que aparece entre o símbolo de integral e o termo dx. Portanto, f minúsculo de x é a expressão submetida à integração. Antes de começarmos a entender como exatamente iremos executar uma operação de integração indefinida sobre uma expressão, vamos discutir por que é necessário que apareça uma constante de integração como parte do resultado de qualquer integral indefinida. Começamos definindo uma função bastante simples, f
maiúsculo de x igual a x2. Nós já sabemos que a derivada dessa função, ou seja, df maiúsculo de x, que será aqui chamada de f minúsculo de x, é igual a 2x. Definimos, então, mais uma função, agora chamada de g maiúsculo de x, igual a x2 mais 1. É fácil ver que a derivada dessa função, dg maiúsculo de x, que aqui será chamada de g minúsculo de x, também é igual a 2x. Chegamos assim ao ponto que queremos discutir. A operação de integração indefinida aplicada sobre a função 2x deve desfazer o efeito da operação de derivação que levou a ela, retornando à função que, quando foi submetida à derivação, resultou em 2x. Acontece que tanto a função f maiúsculo de x quanto a função g maiúsculo de x, quando são submetidos à operação de derivação, resultam em uma derivada igual a 2x. Então, qual deve ser a expressão da integral indefinida de 2x? Será f maiúsculo de x igual a x2? Ou será g maiúsculo de x igual a x2 mais 1? Ou ambas? Ou nenhuma dessas? Para resolver esse dilema, devemos notar que uma função cuja expressão for dada por x2 mais c, sendo c qualquer valor constante, terá derivada igual a 2x. Na verdade, todas as possíveis funções cuja derivada seja dada por 2x têm a forma x2 mais c. Se você duvidar disso, tente encontrar alguma função que não tenha a forma x2 mais c, mas cuja derivada seja 2x. Você verá que não tem jeito. Então, em resposta à questão de qual seria a integral indefinida de 2x, ou seja, qual seria a função cuja derivada fica igual a 2x, chega-se à conclusão de que tal integral é igual a x2 mais c. É importante notar que a existência de uma constante c, a princípio indeterminada, na expressão x2 mais c, permite que essa expressão seja suficientemente flexível para conseguir representar todas as diferentes funções cujas derivadas são iguais a 2x. Assim, se, por exemplo, c igual a 0, a expressão dessa função fica igual a x2, cuja derivada é igual a 2x. Se, por outro lado, c igual a 1, a expressão dessa função fica igual a x2 mais 1, que também tem derivada igual a 2x. Substituindo-se a constante indeterminada c por qualquer número, sempre será obtida uma função cuja derivada é igual a 2x. Essa constante indeterminada c, então, tende a aparecer em decorrência da operação de integração indefinida. Essa constante significa que, se tomarmos a função x2, sua derivada será 2x, mas se tomarmos qualquer outra função construída como x2 mais uma constante, a derivada dessa função também será 2x. A expressão x2 mais c significa, então, todo o conjunto de funções cuja derivada é igual a 2x. Essa constante, então, aparece para permitir que a operação de integração forneça como resultado
todas as respostas corretas à pergunta que se encontra implícita na integração, que quer saber, neste caso, qual função tem derivada igual a 2x. Por esse motivo, essa constante é chamada de constante de integração. Na verdade, isso que acabamos de ver, a partir de um exemplo simples, funciona da mesma forma para qualquer função. Consideremos uma função f maiúsculo de x, cuja derivada, f maiúsculo linha, será chamada f minúsculo de x. Quando somamos qualquer valor constante à função f maiúsculo de x, obtemos uma expressão cuja derivada também será igual à mesma f maiúsculo linha, ou seja, igual a f minúsculo de x. Isso ocorre porque, como devemos nos lembrar, a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Então, a integral de f minúsculo de x tem de ser igual a f maiúsculo de x mais c, ou seja, mais uma constante arbitrária, para assim representar todas as funções cujas derivadas são iguais a f minúsculo de x. Concluímos então que, sempre que formos calcular a integral indefinida de uma função, o resultado terá de conter uma constante arbitrária somada. A constante de integração, portanto, sempre terá de estar presente quando mostramos o resultado do cálculo de uma integral indefinida. Vamos então prosseguir para entender como se descobre qual é a expressão da integral indefinida de uma função. A ideia agora é que, partindo da expressão de uma função, queremos descobrir qual é a expressão de sua integral indefinida. Na discussão que fizemos anteriormente, nós mostramos uma função e sua integral indefinida. No entanto, o trajeto que fizemos foi o contrário do que precisamos agora. Na discussão anterior, conhecíamos previamente uma função f maiúsculo de x igual a x2. Calculamos, então, a sua derivada, f maiúsculo linha igual a f minúsculo de x, que é igual a 2x. Como nós sabíamos de antemão a relação entre a função e sua derivada, então podemos afirmar que a integral da derivada da função é a função original mais a constante de integração, ou seja, integral de 2x dx igual a x2 mais c. Basicamente, nós sabíamos calcular derivadas de funções e usamos isso para dizer que a integral de derivadas de funções que calculamos é igual à função da qual partimos. No entanto, como faremos para integrar uma função se não soubermos de antemão qual é o resultado que procuramos? Ou seja, dada uma expressão cuja integral não conhecemos de antemão, queremos aplicar algum procedimento que nos permita calcular essa integral. Isso nos remete, então, ao estudo de técnicas para calcular integrais indefinidas de funções. Da mesma forma que no caso das derivadas, nós iniciaremos o estudo sobre como resolver integrais indefinidas pelo exame das integrais das funções elementares. A ideia básica é olhar para a tabela de derivadas de funções elementares que nós já conhecemos, procurando entender como seria possível
partir da segunda coluna, ou seja, da informação sobre qual é a expressão da derivada, para chegar na primeira coluna, ou seja, chegar à informação sobre qual é a função que, ao ser derivada, levou à expressão que aparece na segunda coluna. Construiremos, então, uma tabela de integrais parecida com a nossa tabela de derivadas. Estão aqui mostradas as primeiras entradas da tabela de integrais indefinidas das funções elementares. Essas 4 primeiras entradas correspondem às 4 primeiras entradas da tabela de derivadas, adaptadas para fornecer a informação no sentido inverso. A primeira coisa que chama a atenção é que todas as integrais indefinidas, indicadas na segunda coluna desta tabela, mostram uma constante c somada a uma outra expressão. Essa constante é a constante de integração, que nós já concluímos que tem de aparecer quando calculamos uma integral indefinida. Vamos então verificar que cada uma das linhas desta tabela está correta, sendo consistente com a linha correspondente da tabela de derivadas. Examinemos a primeira linha. Nós sabemos que a derivada de qualquer constante é igual a zero. Então, a integral de zero tem de ser uma constante arbitrária, assim representando todas as funções cujas derivadas são zero. Avançando para a linha seguinte da tabela, a derivada de funções com a forma kx mais c, sendo k e c duas constantes, é igual a k. Então, a integral de uma constante k deve ser igual a kx mais c. Prosseguindo para a terceira linha da tabela, usando a regra de derivação de uma função potência, nós vamos ver que a derivada da função x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c ficará igual a x elevado a n. Para ver esse resultado, primeiro notamos que x elevado a n mais 1, ao ser derivado, resulta no expoente n mais 1, aparecendo como um coeficiente multiplicador, enquanto o x passa a ser elevado ao expoente da função original, n mais 1, menos 1. A constante c, ao ser derivada, resulta em zero. O coeficiente da função inicial, 1 sobre n mais 1, continua por enquanto inalterado na expressão assim obtida. Agora podemos cortar n mais 1 do numerador com n mais 1 do denominador e cortar mais 1 com menos 1 do expoente de x. O resultado termina sendo x elevado a n. Assim, a integral de x elevado a n tem de ser igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c, conforme indicado na tabela. As próximas 4 linhas da tabela de integrais indefinidas correspondem às integrais de e elevado a x, 1 sobre x, seno de x e cosseno de x. Verificando a primeira dessas expressões, é fácil concluirmos que a derivada de e elevado a x
mais c tem de ser igual a e elevado a x. Então, a integral de e elevado a x tem de ser igual a e elevado a x mais c. Já a derivada de ln de x mais c, como já aprendemos anteriormente, será igual a 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x tem de ser igual a ln de x mais c. Prosseguindo para a próxima linha, nós já sabemos que a derivada de seno de x mais c é igual a cosseno de x. Então, a integral indefinida do cosseno de x tem de ser igual a seno de x mais c. Por fim, também já sabemos que a derivada de cosseno de x mais k é igual a menos seno de x. Então, a integral de menos seno de x dx deve ser igual a cosseno de x mais k. Concluímos, então, que a integral indefinida de seno de x dx deve ser igual a menos cosseno de x mais c. Com isso, concluímos nossa tabela de integrais indefinidas de funções elementares, aqui mostrada. Para prosseguirmos examinando o cálculo de integrais indefinidas de funções, vamos agora estudar algumas propriedades de integrais. Algumas das propriedades mais básicas de integrais dizem respeito à integral do produto de uma função por uma constante, a integral da soma de duas funções, a integral da diferença de duas funções e a integral da combinação linear de duas funções, que generaliza os casos anteriores, tratando da integral de uma função que é a soma de dois produtos de funções por constantes. Para exemplificar a primeira dessas propriedades, vamos calcular a integral de 3 vezes o cosseno de x. De acordo com a primeira propriedade, é possível trazer a constante para fora da integral, o que resulta em 3 vezes a integral de cosseno de x. Essa última integral nós sabemos resolver pela tabela de integrais de funções elementares. A integral de cosseno x é igual a seno x mais uma constante de integração k. O resultado da integral de 3 cosseno x, então, fica igual a 3 vezes seno x mais k. Obtemos o formato final de nossa resposta substituindo o que seria o produto de 3 vezes a constante k por uma outra constante que chamamos de c. 3 seno x mais c é então a expressão que obtemos quando calculamos a integral de 3 cosseno x. Convém, neste ponto, entendermos exatamente o que aconteceu com nossa constante de integração, que apareceria primeiro multiplicada por 3, em um termo igual a 3 vezes k, e que foi substituída pela constante c. Vamos então olhar para a expressão que obtivemos em primeiro lugar, f de x igual a 3 seno x mais 3k. A ideia da constante de integração é que ela permite representar, em uma única expressão geral, vários casos particulares de expressões que correspondem a valores específicos assumidos pela constante. Assim, por exemplo, para representarmos f de x igual a 3 seno x menos 5, precisamos fazer 3k igual a menos 5, que é o mesmo que
k igual a menos 5 terços. Já para representarmos f de x igual a 3 seno x, que é o mesmo que 3 seno x mais 0, devemos fazer 3k igual a 0, que é o mesmo que k igual a 0. Da mesma forma, para gerarmos f de x igual a 3 seno x mais π, devemos ter 3k igual a π, que é o mesmo que k igual a π sobre 3. Notamos que, se substituirmos 3k por c, continuamos gerando exatamente as mesmas possíveis realizações da função f de x, porém utilizando operações mais simples com a constante. Lembramos que a constante de integração na forma 3k tinha o papel de permitir que a expressão da função f de x tivesse a capacidade de representar diferentes casos particulares específicos, todos eles capazes de serem o resultado da integração indefinida. Se, em lugar de 3k, colocamos a constante de integração c, continuamos a representar os mesmos casos particulares que solucionam a integração, porém de uma maneira mais sintética. Por esse motivo, escolhemos deixar nossa constante de integração sendo simplesmente c. No contexto da resolução de integrais indefinidas, faremos o mesmo em diversas outras situações, sempre que tivermos a constante de integração sujeita a operações diversas. Nós substituiremos toda a expressão envolvendo a constante ou as constantes de integração por uma única constante, que continuará servindo para representar a mesma coisa. Vamos agora examinar um exemplo referente à propriedade da integração de somas de funções. Para exemplificar, vamos considerar as funções e elevado a x e x2. Pela propriedade, sabemos que a integral da soma de duas funções é igual à soma das integrais das funções. A integral de e elevado a x pela tabela de integrais indefinidas é a própria e elevado a x mais uma constante de integração, que aqui chamaremos de c1. A integral de x2, pela fórmula que vimos na tabela de integrais indefinidas, para a integral de funções potência, será igual a x3 sobre 3, mais uma constante de integração que chamaremos de c2. Agrupando os termos, obtemos a expressão e elevado a x mais x3 sobre 3 mais c1 mais c2. Aqui devemos notar que o termo c1 mais c2 tem o papel de representar diferentes números que vão resultar em diferentes casos particulares da expressão resultante do cálculo dessa integral. Por exemplo, e elevado a x mais x3 sobre 3 menos 7, ou ainda e elevado a x mais x3 sobre 3, ou e elevado a x mais x3 sobre 3 mais π, são casos particulares que estão incluídos no conjunto de funções que solucionam a integral indefinida de e elevado a x mais x2. O papel do termo c1 mais c2 é o de permitir representar ao mesmo tempo todas as possíveis soluções desse problema de integração. Deve ficar claro que, novamente, fica mais simples representar o termo c1 mais c2 por uma única constante de integração, que chamaríamos de c. Raciocínio idêntico
se aplica, claro, à subtração de funções. Por fim, falta examinarmos o caso geral da combinação linear de funções, ou seja, a situação em que são somados vários termos, cada um correspondendo a uma função multiplicada por uma constante. No nosso exemplo, a função 1 sobre x aparece multiplicada por 5, e esse termo é somado a outro termo formado pelo produto da função seno x por 4. Pela propriedade aplicável a este caso, a integral pode ser reescrita como a soma das integrais de cada termo com a constante trazida para fora de cada integral. Ficamos com 5 vezes a integral de 1 sobre x, mais 4 vezes a integral de seno x. Resolvemos cada integral utilizando a linha correspondente na tabela de integrais de funções elementares. Por fim, colocamos uma única constante de integração de acordo com a lógica que discutimos nos exemplos anteriores sobre o papel dessa constante de integração. Neste vídeo, nós vimos a definição de integral indefinida a partir da ideia de se fazer uma operação que produz o efeito contrário da operação de derivação, ou seja, uma antiderivada. Discutimos por que essa ideia de antiderivada causa o aparecimento da chamada constante de integração. O motivo é que, como há diferentes funções que têm a mesma derivada, a operação de antiderivada de uma expressão deve produzir todas essas funções. A constante de integração permite representar ao mesmo tempo todas elas. Vimos então a tabela de integrais indefinidas de funções elementares. Por último, vimos algumas propriedades de integrais indefinidas que serão importantes para permitir o cálculo de integrais de expressões.